Olá, eu me chamo Renan e eu sou aluno do curso de Letras em Inglês da UFPB. O meu trabalho, intitulado Presença Africana na Literatura de Autoria Feminina Afro-Brasileira e Afro-Americana, foi orientado pela professora doutora Daniele de Luna e Silva e obedece ao ODS número 4, Educação de Qualidade. Então, o período conhecido como Comércio Atlântico de Escravos corresponde à travessia forçada pelo Oceano Atlântico que os negros africanos foram submetidos em condição subhumana em direção ao Novo Mundo. Nesse sentido, muitos dos elementos culturais desses povos foram trazidos juntos com eles nessa travessia, em si inclui a fé e as diferentes interpretações acerca da vida. Por esse ângulo, percebe-se que há um número considerável de pesquisas que investigam nas literaturas de escrita feminina pontos convergentes entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas no que tange à utilização de teorias da cosmologia africana como categoria de análise, o número dessas pesquisas é relativamente menor. E é por esse motivo que este trabalho se propõe a olhar de forma comparada os romances americanos Ponciá Vicêncio e Compaixão a partir das teorias das cosmologias e filosofias africanas. Desse modo, para desenvolver essa pesquisa, nós tivemos como objetivos 1. Ler o romance afro-brasileiro Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, e a narrativa afro-americana Compaixão, de Toni Morrison. 2. Encontrar e correlacionar vestígios e traços que estejam ligados às religiões de matrizes africanas, mais especificamente na presença dos orixás Exu, Ogum e Oxumaré nas narrativas. Para atingir esses objetivos, primeiramente foi feita a leitura dos romances, em seguida a leitura dos textos teóricos que embasaram a análise das obras literárias e, por fim, uma correlação entre as teorias aprendidas e a narrativa. De modo a facilitar a compreensão dos objetos de análise, eu farei uma breve descrição das obras estudadas. Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, foi originalmente publicado em 2003. A narrativa, ambientada alguns anos após a abolição da escravidão no Brasil, narra a vida de Ponciá Vicêncio, a personagem principal, e a sua família, que leva o nome do dono da fazenda em que os avós de Ponciá serviram como escravos, e todos os infortúnios de seus membros que viviam naquele lugar. Já Compaixão, de Toni Morrison, foi publicado em 2008 e retrata os Estados Unidos antes da sanção das leis de escravidão, por volta de 1660 a 1690. Na narrativa, Morrison volta ao século XVII para nos apresentar a história de como a escravidão foi institucionalizada e racializada nos Estados Unidos, com foco nos índios americanos e nos imigrantes europeus e africanos que chegaram às colônias. Muitos estudiosos como Coute, Duarte e as próprias Morrison e Evaristo afirmam que um dos objetivos estéticos das literaturas negras é evidenciar traços culturais do povo negro, como, por exemplo, algumas práticas religiosas de origem africana que resistiram ao mundo ocidental. Nesse sentido, ao analisarmos Ponciá Vicêncio, conseguimos perceber alguns elementos escondidos de forma subreptícia na narrativa que tangenciam características do orixá Oxumaré. Segundo Pierre Véget, Oxumaré é um orixá daomeano que tem seus poderes ligados à chuva, ou seja, a sua força impede que a água caia das nuvens e, como resultado, um arco-íris aparece no céu. Por causa disso, ele é forte e rico. O orixá também representa mobilidade e atividade, pois ele é o senhor de tudo que tem a forma alongada, como o cordão umbilical, o arco-íris e as cobras. Ademais, ele é o símbolo da permanência, representado por uma serpente que envolve a terra e morde o próprio rabo, para que a terra não se despedace. Assim, no romance brasileiro Ponciá Vicêncio, Oxumaré marca presença no arco-íris, que a personagem principal vê no início e no fim da história, nas cobras, que simbolizam a marcação do tempo, em cordões umbilicais plantados no solo, de modo a marcar uma conexão com a origem, no trem que movimenta as personagens entre a vila e a cidade, na fluidez da própria história e com a força que evita que Ponciá perca de vista a sua realidade. Já ao nos debruçarmos sobre Compaixão, nós identificamos a presença do orixá Ogum, o deus ferreiro, personificado em uma personagem nomeada a partir do seu ofício, um ferreiro. Pierre Véget retrata Ogum como uma das mais antigas divindades iorubás. Ele tem uma forte ligação com os metais e com quem trabalha com esse material, a exemplo dos carpinteiros, dos escultores e dos caçadores. Outro sim, ele representa a guerra, o ferro e os ferreiros, pois ele próprio era um.
Adicionalmente, Ogum também é definido como violento e intolerante, por isso ele é conhecido por ser o orixá mais respeitado e temido do Orum, o céu dos orixás. Nesse sentido, na narrativa norte-americana, Ogum aparece na persona de uma personagem chamado Ferreiro, pois Ogum é o orixá dos que trabalham com o ferro e com a forja. Ademais, as características de Ogum, como ser violento, mas cuidadoso com os seus entes queridos e provedor de mudanças de perspectiva, também estão representadas nesse personagem, uma vez que ele ensina Florence, a personagem principal de Compaixão, a procurar o amor dentro dela mesma. Adicionalmente, foi para nossa surpresa que encontramos a existência do terceiro orixá, Exu, mas ele foi um elemento que estava presente em ambas as produções artísticas. De acordo com Prandi e Verger, Exu é considerado como sendo a conexão entre mundos, a terra dos deuses e dos mortais, dos vivos e dos mortos. Além disso, o orixá mensageiro encontra nas encruzilhadas o seu lugar sagrado. Esse é o local onde as pessoas o idolatram e depositam suas oferendas e presentes antes de endereçar seus desejos ao Orum. Assim, a encruzilhada é um ponto de intersecção de dois caminhos, reiterando a ideia de que esse orixá é também um elemento de conexão entre as estradas distintas. Diante disso, Exu pode ser visto como uma ponte, uma passagem sólida que conecta dois lugares quando bem tratado. Diante disso, trazer Exu para essa pesquisa é uma forma de amalgamar a comparação entre o nosso corpus, ou seja, Exu está conectando Estados Unidos e Brasil, Toni Morrison e Conceição Evaristo, cosmologia e estudos de gênero, passado, presente e futuro, reforçando a ideia de que Exu é uma encruzilhada. Em Ponciá Vicêncio, a presença de Exu é expressa pelos múltiplos encontros e desencontros vivenciados pela família Vicêncio, também pela passagem do tempo e pela insistência de vô Vicêncio, o vô de Ponciá, em continuar no plano terrestre através de sua neta. Já em Compaixão, Exu se encontra nas lições a serem aprendidas por Florence, uma vez que ela foi forçada a se libertar de seu amor pelo ferreiro, nas histórias que se cruzam na fazenda Vark e no espírito de Jacob, que ainda está ligado ao mundo material. Portanto, ao fim da nossa pesquisa, nós percebemos que há evidências que atestam conexões entre Ponciá Vicêncio e Compaixão, quando analisadas pela ótica das cosmologias e filosofias africanas. Ainda, existem elementos que confirmam a presença de 3 orixás nos romances. São eles Exu, Ogum e Oxumaré. Aqui estão algumas das principais referências que serviram de aporte teórico para a nossa pesquisa. E para finalizar, gostaríamos de agradecer ao CNPq, ao UFPB e à Propesc, pois sem essas instituições, o desenvolvimento da presente pesquisa seria inviável. Muito obrigado.